você tá falando de escala, né? A gente tá falando de fazer valer. O CBD já não vale mais nada aqui. Ninguém quer plantar CBD. É um mercado que o brasileiro se daria muito bem, né? Eu acho que é o processo mais importante, né, Rafa? É onde um detalhezinho pode botar tudo a perder, né? Contrata muitas pessoas dessa parte também. Tem tanto, passou do limite, não pode usar, joga o lote fora. Nossa, joga o lote fora. Então eles não fazem orgânico. Ô Rafa, eu queria que você contasse um pouquinho, né, quais são as atribuições de um jardineiro responsável por um cultivo. E quantas plantas esse jardineiro pode vir a ter que se responsabilizar? Cara, 108 mil plantas em produção. Então a gente tem aí um pouquinho mais de 50 mil plantas em produção que vai florescer. A 6 do Xandão tá fácil, não tá não? 1 tonelada e 200 quilos por mês. Como se fosse cada sala que a gente cultiva ali, que tem 8 mil plantas, vale 5 milhões de euros. Portugal virou, tipo, o centro da Europa de cannabis, o melhor clima da Europa. Ô, Raça, pare tudo, velho. Você já se preparou? Você já se preparou pra essa revolução que o Rafa tá colocando? Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Rafa, hoje a gente vai trazer pra galera esse tema aí das profissões, né, cara? E agora voltado aí pro cultivo em larga escala, pra gente ter justamente essa dinâmica de entender mesmo como é que funciona. Então, hoje a gente vai apresentar essa ideia, né, do cultivo de larga escala como uma atividade que o Rafa vai falar, exige aí profissionalismo, né, cara? Não pode fazer de qualquer jeito, precisa de uma visão estratégica e principalmente o conhecimento técnico para você ir do começo ao fim. Então, vai servir como ponto de partida aqui, galera, para situar vocês nesse universo do agronegócio canábico e mostrar que a gente tá falando aqui, ó, de uma operação que vai muito além do cultivo caseiro, né, Rafa? Tem de tudo, né? Às vezes também a galera fica muito achando que você vai ter só que tem uma super formação e tem de tudo, mas é óbvio que eles dão preferência sempre pra galera que tem pelo menos alguma formação ou contato com a planta, que já tenha uma intimidade ali, né? Pra não perder tanto tempo também treinando a pessoa. Sim. Mas eles pegam de tudo, e principalmente aqui que tem muito imigrante, eu vejo que eles pegam muito pra galera que a gente chama aqui de técnico, né? Então tem técnico cultivo, técnico de processamento, e a galera que tá ali mais na parte mais mão de obra mesmo, mas eles pegam muito imigrante que já tem uma formação, entendeu? Que massa. Eles não dão mole. Ô, Rafa, também. Conta um pouco pra gente da tua história, né? Como que você começou aqui no Brasil e como você foi desenvolvendo até chegar nesse cultivo ali na Abra Rio, né? Como é que foi esse processo, esse caminho? É muito complicado. Você já deu a deixa, né? Não precisa ficar preocupado também, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Ih, mas a minha parte foi uma longa história, né? Porra, eu tinha acabado de terminar a faculdade, ainda naquela, plantando, postando na internet, Facebook, essas paradas, e querendo trabalhar com isso, mas sem saber como também, isso lá em 2018, até que começou a surgir pela Suruma, né? A primeira parte foi tipo, a galera pedindo pra eu vender substrato que eu usava. E aí eu fiquei naquela, até que eu comecei a vender, falei, já é uma forma de estar nesse mercado, né? Vai valer super a pena. Então eu comecei pela Suruma. E depois eu comecei a mandar mensagem pra galera de associação, igual doido. Mandei mensagem pra Abraço, pro Cassiano lá da Abraço. Mandei e-mail pra ele e ele me respondeu, foi uma surpresa. Eu falei, pô, o cara me respondeu. Respondeu, falou que eu tinha pedido um estágio de verão lá na Paraíba, né? E como eu sou do Rio, ele respondeu falando que pra mim ficava melhor trabalhar na PEP, porque era do Rio também, e seria mais fácil para mim. Ele já tinha conversado com o Marcos lá da PEP, que é o marido da Margarete, já tinha feito todo o contato, falou, é só você mandar mensagem para ele. Mas ainda na época eu já sabia que estava o Medusa na PEP, estava o Tecnologia Cavernícola também, o Diogo estava lá na PEP também, o Diogo estudou comigo também na Rural, né? A graduação inteira, a pós-graduação também, eu já sabia que eles estavam lá, eu falei, pô, eles devem estar precisando de tanta gente assim também. Nossa. Aí acabou que eu nem mandei mensagem. E um dia achei um comentário da Marilene, a Marilene, presidente da Abra Rio, lá no grupo do Facebook, pedindo ajuda para cultivar. E aí começou assim, mandei mensagem para ela, a gente começou a trocar ideia, comecei desse jeito, entrei na Abra Rio como voluntário. Aí... Olha isso. Iniciativa, né, Tico? A gente vê que é isso, é ir atrás do sonho, né, cara? É ir atrás ali do que acredita, né, mano? Acreditar, né? Todo mundo, vai como voluntário, cara, porque é uma forma de você, pelo menos, conhecer as pessoas, né? Quem tem oportunidade, não é todo mundo que pode também, mas se puder, vá. Eu fui como voluntário. Né, Rafa?
Você vinha ali de uma graduação em agronomia, não especializada, né, na planta, mas claro, com todos os conceitos necessários para poder entender aquilo que você já fazia ali paralelo à sua formação. Mas o que a gente gosta de enfatizar, né, e tá percebendo é que, assim, todo mercado que se forma precisa de gente qualificada, né? E é mais, você até falou, em Portugal a galera até tem de tudo, mas quando tem um pouco mais de qualificação, se estabelece melhor, ocupa um outro cargo, né? Tem mais responsabilidades e também se coloca melhor para esse funcionamento da grande escala, que é diferente, mas também não é tão diferente assim se você olhar algumas proporções, né? Sim, e minha surpresa aqui é que eles, tipo, é muita mulher na parte do operacional mesmo, sabe? Eles dão muita preferência pra mulher e com a idade mais elevada também. Que legal. Eu vejo que eles correm um pouquinho dos jovens, pegam a galera com a idade mais elevada e mulher, eles têm essa preferência. Acredito por questão de segurança e tal. Olha aí, ó. Que massa, hein? É isso, ó, abrindo aí... Me surpreendeu. Bom, e aí a gente vai exatamente, né? Natural. Oi, pode falar. Rapidinho. Imagina, Estamos descobrindo por que a gente não acha onde estão as cultivadoras. Aí, ó, né? Elas não têm tempo para as mídias sociais, elas estão ocupadas trabalhando no mercado, tá certo. Cara, a gente tem a mulherada aqui no Ganza App que vai virar aí, com certeza, altas cultivadoras em larga escala, com certeza, né, cara? Bom, a gente entra na questão da estrutura e planejamento, tão importante como a gente vê no cultivo caseiro, você imagina no cultivo de larga escala, né? Então, o sucesso do cultivo em larga escala começa com uma boa base, né? E aí, aqui a gente vai ver os pré-requisitos estruturais para um cultivo de sucesso. Aí entra a escolha do local, o dimensionamento da operação, as necessidades técnicas como água, energia, ventilação e o cumprimento da legislação do país, né? Ou seja, é um passo aí para evitar prejuízos futuros e garantir a estabilidade para escalar o negócio, né, o Rafa? Porque a burocracia em cima é pesada, né? Sim, cara, são duas regulamentações, né, diferentes. Uma, aqui na Europa a gente chama de GACP, que é a parte de boas práticas agrícolas de produção. Então é a parte que engloba o cultivo inteiro, a parte que tem a planta viva até a colheita. É essa regulamentação GACP, que é menos restritiva. E a parte de pós-colheita, que é o processamento da flor, é muito restritiva, é absurdamente restritiva. Que é a GMP, né, boas práticas de produção e fabricação. Essa é muito restritiva e acaba que tem muita confusão, que a galera quer levar essa parte do GMP para o cultivo. Então, sempre tem essa confusão. Todas as empresas têm essa confusão. Tenta restringir demais o cultivo, como se fosse algo que tivesse que ser super limpo, sabe? Não pode ter nenhum micro-organismo. E algo, no cultivo é difícil você estabelecer um padrão desse. Vai inviabilizando a operação, né, Rafa? Esse tipo de regulamentação tão formalzinha assim, né? Exato. Então acaba que as empresas pequenas têm muito problema disso porque o pessoal ainda não tem tanta experiência. Então, em vez de, é uma coisa que tem que dar lucro. É a empresa, né? Tem que dar lucro. E o pessoal trava muito pela regulamentação. As empresas maiores já tem mais tempo, né, funcionando, já conseguem fazer essa separação melhor. Então, eles já passaram por essa fase e agora já estão, não, isso aí vai lá para a parte do processamento, pós-colheita. Aqui no cultivo é agricultura, né? Tem que ter um pouquinho de terra, não tem como a gente não... Não dá pra ser asséptico, né? Não dá pra ser sempre lidando com vida. Você entender o processo, né? Pra chegar nas regulamentações mais adequadas para cada fase. É por isso para não ter esses entraves burocráticos, né, Tiagão? Não, os caras querem às vezes fazer uma regulamentação como se você estivesse fazendo um cultivo no espaço, né, cara? De plutônio, né, como diz o Vitão. Uma estação espacial, peraí, né, velho? Estamos na Terra, né? Tem que ter terra, né? Estamos no planeta Terra, tem que ter terra, né? Peraí, né? É brincadeira, cara. Aí a gente vai para genética e propagação mesmo aí, né? Ou seja, a importância de uma escolha da genética certa ali para você fazer a sua produção de forma mais eficiente. E aí, né, o Rafa, trabalhar com boas genéticas vai reduzir de alguma maneira os riscos ali, porque você vai aumentar a previsibilidade daquele cultivo, sabendo a genética que você está escolhendo, e aí clonagem entra como uma solução também para manter esse padrão elevado de qualidade ali e também facilitar o manejo em grande escala.
escala. E a gente viu, né? A aula do Rafa para o cultivo caseiro ali semana por semana pode ser replicada num cultivo de larga escala, né, Rafa? Cara, essa parte de genética, eu tô vendo que assim, tá acontecendo esse movimento agora, do pessoal investir no PhenoHunt, né? De realmente procurar um fenótipo que atenda a eles. Eu acho que antes era muito de pega o que tem, de semente ali, e vamos fazer. E eles trabalham bastante também com a parte de cultura de tecidos. Então, tipo, vai fazendo clone do clone do clone do clone. E aí, depois de um tempo, limpa essas mutações que ocorrem, né, ali na cultura de tecidos. Mas essas são poucas empresas, tem que ser geralmente as maiores. E agora eu tô vendo que tá acontecendo esse movimento de todo mundo querer fazer PhenoHunt, querer escolher realmente. Acho que é algo que eles estão trazendo mais lá da América do Norte, que lá já acontece muito. Não, acho que é a questão da previsibilidade, né, Tico? Você fica mais previsível no cultivo, né? Assim, quando você tá falando de escala, né, o Rafa, a gente tá falando de fazer valer, né? Aí entram algumas coisas que antes a gente escutava lá nos fóruns e não entendia, mas entender qual é o custo por watt, rendimento por watt, né? Então você fazer algumas assimilações de entender a sua produtividade em cima do que você mais gasta, né? Então aí sim começa a fazer valer a pena ter noção, né, do que a gente quer. E assim, o PhenoHunt é justamente fazer isso, né? Você encontrar a melhor genética, mas não só a melhor genética, o melhor feno daquela genética que lidar bem com o seu processo de manejo e com os equipamentos que você tem à disposição ali. Ou seja, o menor investimento com a maior potencial ali para retirar o produto final. Thiagão, a gente vê que a escolha da genética certa para o nosso cultivo caseiro já faz diferença ali, né, cara? Na sua previsibilidade do tempo de produção que você vai ter, você imagina quando você precisa fazer isso padronizado em larga escala, né? Já é um baita adianto. Mas daí tem que ter a especialização, né, Rafa? Para fazer aquela propagação in vitro, né, que fala, né, a micropropagação, para atingir essa larga escala, né? Dentro lá da indústria que você hoje está, vocês trabalham com isso também? Depois que vocês acham o feno, como é que é feito essa propagação? É feito na forma de estaquia que a gente faz aqui, né? Ou é aquele mais micro mesmo? O processo mais laboratorial, podemos dizer assim? Tem os dois, né? A gente faz a estaquia normal, mas tem um laboratório de cultura de tecidos que faz, né, a cultura in vitro, que faz tanto a microestaquia quanto a partir de gemas, né, da planta. Então, o que acontece? Tem um biólogo que fica nesse laboratório e ele fica responsável por fazer essa limpeza aí das cultivares, eliminar mutações, eliminar qualquer problema. E aí, depois de um tempo, a gente renova as matriz com essas estacas que vêm lá do laboratório. Mas os dois acontecem ao mesmo tempo. O que eu vi que acontece muito aqui é, tipo, o CBD, que era o início, foi o bom, tipo, regulamentou, vamos fazer CBD. O CBD já não vale mais nada aqui. Ninguém quer plantar CBD, não dá lucro nenhum, então ninguém quer plantar mais. E o THC, que é o que dá lucro, eles estão tentando, eles têm muito problema com potência, então é tipo, ter a planta que tem a maior potência possível. Então isso é um problema, que depois de muito tempo você ali, clone do clone do clone do clone, acaba que essa potência vai diminuindo. Então eles ficam sempre nessa luta de reciclar, né? Limpar para voltar a ter uma potência alta ou achar novas variedades, né, para plantar. É isso, galera, você vê, né? Aí a gente tem umas potências aqui mesmo. A gente já vê em nível caseiro a galera fazendo milagre aí na tentativa de estabilização. Então é um mercado que o brasileiro se daria muito bem, né? E aí a gente vai de fato ali para nutrição, manejo e pós-colheita, ou seja, o ciclo completo da planta, né, até o produto final, com foco aqui na qualidade, né? Então a gente viu em escala caseira a importância de uma boa colheita na hora certa, de uma boa secagem, né? Então essas práticas do cultivo, como a fertilização, a irrigação, a poda, controle de pragas, vai mostrar que esse trabalho não termina com a colheita, né, Tiagão? Etapas da secagem e da cura também vão ser muito importantes, então você ter os espaços certos ali para equalizar tudo isso e chegar no produto final de qualidade, né? Eu acho que é o processo mais importante, né, Rafa? É esse pós-cultivo, né? Porque é onde um detalhezinho pode botar tudo a perder, né? Aqui eles não têm o costume, pelo menos no mercado medicinal, não tem o costume de fazer a cura. Não fazem, tipo, é mais da galera do uso recreativo. Né? Até o meu chefe agora, ele tá querendo implantar que a gente faça a cura lá
mas está enfrentando alguma resistência. Eles não têm esse costume mesmo de fazer a cura. O que eles fazem muito em questão de pós-colheita, realmente é um ambiente extremamente limpo, Cara, é muito absurdo o controle de documentação também. É tipo, você usa uma tesoura para tirar ali uma folhinha que sobrou da parte da trima, né? Essa tesoura, ela tem que vir com etiqueta dizendo que ela estava limpa, que dia que ela foi limpa, quem foi o responsável por limpar, qual produto foi utilizado nessa tesoura. Aí você usa a tesoura. Depois que você usa a tesoura, você devolve ela com etiqueta dizendo que ela tá suja, o dia que ela foi suja, quando ela tem que ser limpa novamente. É muito documento. Essa parte de processamento pós-colheita, muita documentação. Ô, Rafa, você acha que isso é um exagero ou é aconselhável para manter de fato esse padrão de qualidade? Ou ainda é muita coisa? Não precisava de tanto? Como você acha isso? A gente que é do cultivo, a gente sempre parte para parte que é exagero, né? Um pouquinho de exagero. Mas a gente está dentro da indústria farmacêutica, né? Dá para entender. Sim. Então, quem faz a regulamentação? O farmacêutico. Quem fica verificando isso? Um farmacêutico. Quem vai fazer a inspeção? Um farmacêutico. Então, não tem muito o que esperar diferente do farmacêutico. Ele vai realmente querer cobrar uma higiene super absurda. E a outra parte que é muito trabalho também, então, contrata muitas pessoas. A parte de higiene, eles chamam nem a pessoa que vai fazer a limpeza, eles chamam de higiene, porque realmente é uma higienização. Contrata muitas pessoas nessa parte também. Uau! Mas, assim, por isso que o manejo, né, do cultivo tem que ser um manejo também adequado. Para essa parte de higienização ser uma parte menos, menos afetada, né? Porque olha só o processo que é, o cuidado que é, imagina né? Ter que ficar trabalhando muito dentro dessa métrica, né? Então, caramba, eu fiquei de cara com esse fluxo aí. Eles têm um limite, por exemplo, de contagem de população de micro-organismos nessa etapa de pós-colheita. Mas é contagem de micro-organismos. Eles não querem saber se é benéfico ou se é maléfico. Entendi. Então, por exemplo, o cultivo orgânico, que você usa um monte de micro-organismo benéfico, a sua flor vai com a contagem de micro-organismo maior. Aí chega lá, eles não querem saber se é benéfico ou maléfico. Tem tanto, passou do limite, não pode usar, joga o lote fora. Nossa, joga o lote fora. Então, eles não fazem orgânico. Que loucura, hein, galera? Que doideira. Por isso que o mineral, né, Rafa? Por isso que você até falou, cara, eu tô indo para um desafio que é a história do mineral. Ô, Rafa... hidroponia, Rafa? Que história é essa? Vai pra hidroponia pra dar... pra dar garantia. Ô, Rafa, eu queria que você contasse um pouquinho, né, quais são as atribuições de um jardineiro responsável por um cultivo, né? Entendendo que esse cultivo, né, para fins medicinais, ele vai ter duas áreas. Uma área que é mais relativa ao manejo, cultivo mesmo, né? E essa outra área que é a área de pós-produção e tratamento ali das inflorescências para poder fazer o remédio. Então, qual que é o trabalho de um jardineiro responsável por um ambiente desse e quantas plantas esse jardineiro pode vir a ter que se responsabilizar? Vou falar da dinâmica aqui do cultivo primeiro. Então, a empresa que eu estou atualmente, tá, se ela trabalhar em 100% da capacidade, para 108 mil plantas em produção, e aí mais umas 20 mil madres, uns 40 mil mudas e uns 60 mil clones. É muita planta. Nossa. Atualmente a gente está em 50%. Então a gente tem um pouquinho mais de 50 mil plantas em produção que vai florescer. Devemos ter agora no momento umas 15 mil mudas e uns 20 mil clones. Umas 6 mil matas. A 6 do Xandão tá fácil, não tá não? A 6 do Xandão ficou troco. 1 tonelada e 200 quilos por mês de flor seca. Por mês, galera. Olha o seca, 1 tonelada e 200, caraca. É muita coisa. Então, é um trabalho. Então, a dinâmica que funciona no cultivo é o seguinte: a gente tem um head grower, que é o meu chefe. Ele fica mais em reunião com o pessoal da diretoria e tal, mas mesmo para falar de valores, né? É muito dinheiro, tipo, é como se fosse cada sala que a gente cultiva ali, que tem 8 mil plantas, vale 5 milhões de euros. Ele fica nessas reuniões com a diretoria para estabelecer potência, para ver essas coisas, tudo direitinho. Quase não olha a planta, não tem tempo para olhar a planta. Não tem tempo para conversar com a gente. Ele tem que justificar o custo operacional, né? Exato. Justificar a mão de obra que ele está usando. Mão de obra é uma coisa que o custo é elevadíssimo. Então, se você vai fazer uma poda, é um problemão. É muita gente envolvida para você fazer uma poda no lote inteiro no mesmo dia. Porque se você quiser começar no dia e terminar no outro,
já cria diferenças entre o lote. Não pode, tem que ter consistência na produção. Caraca. Vocês estão entendendo? E cada lote são grande. 5.000 plantas, né? Coisa grande. Aí, cada sala tem 8.000 e dentro dessa sala tem geralmente umas 4 cultivares diferentes, aí cada cultivar é um lote com 2.000 plantas. Que doideira. E olha aqui a galera aqui no chat, ó, falando das possibilidades, né? Ó, o Marcelo, por exemplo, fala: quero fazer pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para uso veterinário. Outra área aí muito importante também, né, cara? É isso, galera. Tem muita coisa que pode abrir. E aí é o que o Rafa tava trazendo, né? Justamente essa profissionalização com responsabilidade aí, né, Rafa? Então a gente vê ali, né, o cultivo em larga escala precisa ser ali responsável também, né? Ou seja, profissionalizar significa aí a gente formar equipes treinadas, como você falou, padronizar os procedimentos, né? E respeitar o meio ambiente aí também. Então, a sustentabilidade também é vista como um diferencial que vai ser competitivo, né? Uso de energia renovável, reaproveitamento hídrico, boas práticas ambientais também vão ser bem valorizadas nesse mercado. Como funciona isso aí, cara? Então, eu acho que esse lado ambiental vai ficar pro Brasil. Eles não conseguem, não. Olha só, galera. Eles não têm clima para plantar o ano inteiro. Então, ou você planta... Eles têm cultivo outdoor, mas cultivo outdoor geralmente vai produção de medicamento, de extrato. Uau. Outdoor vai tudo para extrato. E aí tem um pouco de indoor, que é a galera das flores mesmo, e as greenhouses, né, que é o que pega mais... Portugal virou, tipo, o centro da Europa de cannabis por causa das greenhouses, porque o melhor clima da Europa, e você consegue fazer numa greenhouse, tem um melhor controle ali. A galera quer mandar currículo já aqui, ó, Tico. Da Europa é a Alemanha, mas a Alemanha só consegue fazer indoor, não consegue fazer greenhouse. Exato, e o custo, né? A gente tem que lembrar que na Europa, né, Rafa, o custo da eletricidade, ele é altíssimo. As fontes não renováveis ainda é a grande parte da produção de energia elétrica da Europa, e isso faz com que não seja só um custo alto do ponto de vista financeiro, mas também um custo alto do ponto de vista, né, de impacto. E aí é interessante essa informação, né, porque a gente começa a ter a percepção do maior potencial ainda que o Brasil tem, porque é como se ele tivesse uma possibilidade de ter uma produção mais limpa do que a da Europa. E aí esse investimento que a galera faz lá vai fazer aqui de maneira mais eficiente, com clima favorável e de maneira mais limpa. Tô vendo que o Rafa vai voltar pro Brasil, hein, meu querido? Hein? E é isso mesmo, o Brasil vai ser a potência, porque Portugal é tipo paraíso para eles. A empresa que eu tô é uma empresa canadense, tem produção no Canadá, Portugal e Alemanha, e comercializa os produtos muito dentro dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, é um mercado fortíssimo de produtos, e alguns países da África, Reino Unido. E quem sustenta basicamente a empresa é o polo aqui de Portugal, da produção. No Canadá é muito pequeno, porque é tudo indoor, caríssimo, energia é caríssima. Na Alemanha tá começando agora e é pequeno também, porque é tudo indoor. Então, nós somos os gigantes. E vira e mexe, a gente tem colheita que a gente manda pro Canadá, manda pra galera da Alemanha. Caraca, olha a potencialidade do Brasil, galera. Olha pra a potencialidade. salvar. Ô, Raça, pare tudo, velho. Você já se preparou? Você já se preparou pra essa revolução que o Rafa tá colocando? Ô, Rafa, conta aí pra galera quantos anos de experiência com a plantinha. Desde o primeiro manejo até os dias de hoje, já dá quanto tempo de experiência, mano? E 12 anos. 12 anos. 12 anos, tá? Se você, vamos lá, né, tem aí na faixa dos seus 24, né, anos, 25 anos, tá aí ainda meio perdidão, imagina você daqui a 12 anos ser um Rafa. Então começa agora, querido. Começa a estudar, valoriza o conhecimento, valoriza esse conhecimento que tem na Natal TV, valoriza os links que estão aqui embaixo, né? Tem aí o Cultivando Meu Remédio, tem a oficina. Cara, valorize o conhecimento que tá por aí, para que você daqui a 12 anos ali, ó, com seus 30 e tals, tá surfando pipeline, tá surfando essa onda verde que tá pegando. E aí a gente entra nessas demandas, né? Essas oportunidades, então, aí no setor canábico, as profissões as mais diversas e áreas de atuações aí bem emergentes, né, Rafa? Então, com essa legalização aí em diferentes países, vão surgir essas oportunidades em toda a cadeia produtiva. E aí, a gente vai aqui trazer para vocês se inspirar, né? Quem tá assistindo a gente aqui, tem uma galera que já até pediu, onde que manda o currículo aí, Rafa? Pra gente entender que tem espaço para diversos perfis, né? Do técnico ao gestor, do laboratório ao campo, do cultivador ao pesquisador, ou seja, aqui a gente só tá começando a entender e aí cabe para
pra muita gente, né, Rafa? Cara, eu vejo que, tipo, no cultivo eles valorizam muito agrônomo, né? Ó. Mas tem biólogos na equipe, pode ter engenheiros florestais, essa parte de agrárias, e a parte de processamento ali de pós-colheita, farmacêutico bastante, engenheiro de alimentos também, que já tem esse costume da higiene, de todo esse processo ali com os alimentos, então é praticamente a mesma coisa, e engenheiro de produção, são os mais valorizados. Tem de tudo. O que acontece, ó, no cultivo, a gente tem um head grower lá, como eu expliquei, que é a galera o cara que fica lá nas reuniões e tal. Aí nós temos quatro growers, fica abaixo do head grower. Os growers são responsáveis por fazer toda a parte de controle climático, da estufa, manejo de irrigação, tudo que envolve a planta. Preciso podar a planta dessa forma, é o grower que tem que decidir isso, o substrato vai ser tal, vou mudar o fertilizante, toda parte de growing de planta. O plano de cultivo, né, Rafa? Só que nós temos uma outra, tipo uma parte mais separada ali do cultivo, que seria um cara responsável, ele tá até acima dos growers, que é o chefe de operações da greenhouse, da estufa. Ele que fica meio que organizando o manejo que vai acontecer. Então, por exemplo, eu preciso de uma poda, mas aí quantas pessoas para essa poda? Quanto tempo vai levar para esse cara que organiza isso? E ele tem uma equipe dele, que tem 4 supervisores. Aí um supervisor fica mais na parte da propagação, um mais na parte da produção, um mais na parte do processamento pós-colheita e um com controle de pragas. E abaixo da gente, dos growers, dos supervisores, tem uns 60 técnicos, que é a galera que vai meter a mão na planta. Eu mesmo quase não meto a mão na planta. Eu tenho que fazer uma poda. Eu vou lá, passo 2 plantas de exemplo, mostro pro supervisor, é assim que vai ser a poda. O supervisor que é o responsável por levar lá o grupo de técnicos e ficar fiscalizando aquilo. Eu praticamente não meto a mão na planta, né? Olha isso, hein? Só documentação, preenchendo, a parte de manejo de irrigação e controle climático, o dia todo fazendo isso. Só no computadorzinho ali. Só no computador. Na papelada. Metade trabalhando, metade preenchendo documento. É muito papel. Que loucura. É muito papel. É melhor ser técnico do que ser agrônomo, tá vendo? É melhor ser técnico. Finalmente eu vou na o dia todo ali com ela. E a parte de pós-colheita também envolve muita gente. É muito trabalho também. A colheita é pesada e a pós-colheita também bem pesada. E outra questão é essa regulamentação. Tem muita empresa que não consegue essa regulamentação para pós-colheita de GMP, né? Eles não conseguem. Simplesmente é muito difícil atingir esse patamar. Então, o que as empresas estão fazendo? Muitas empresas que já têm a produção e já têm essa licença para pós-colheita, recebe a colheita de outras empresas, faz esse processamento, cobra um valor para fazer esse processamento. E agora está abrindo empresas só de processamento. A empresa não tem cultivo, só faz o processamento, só a pós-colheita. Especializado nisso. Também envolve muitas pessoas trabalhando, principalmente a galera da parte de higiene e pessoas que têm muita facilidade de trabalho repetitivo, né? A colheita ali é muito trabalho repetitivo. Então eles valorizam muito isso, que consegue fazer um trabalho repetitivo com eficiência. O Rafael, o RT tá perguntando em termos financeiros, dá para se sustentar legal trabalhando aí? Cara, Portugal tem uma economia que não ajuda muito. Mas uma pessoa trabalhando como técnico recebe um pouco acima do salário mínimo. A empresa que eu tô ainda paga melhor porque é uma empresa canadense. Então, tem outro pensamento. Mas dá pra viver bem, porque a pessoa merece. Ó, a próxima tela aqui é a tela do print, pra você ver, né, dentre tudo que a gente falou aqui, quais as profissões correspondentes aí, né, ao cultivo, a estrutura e planejamento, a genética, a nutrição, isso que a gente foi vendo aqui ao longo do período. Eu queria perguntar pro Rafa, né, assim, cara, você falou um pouco aí do que as empresas buscam, né, ali dos growers profissionais. Eu queria entender agora também os erros, né, os erros pra gente evitar, quais os erros que podem arruinar uma carreira dentro desse universo grower, cara. O principal é que envolve qualquer questão de segurança, né, eles têm muita preocupação com isso. Acho que até por isso que a maioria realmente que eles contratam com mulheres e com uma idade até mais avançada, pessoas com mais responsabilidade, né, querem ninguém levando uma florzinha pra casa, nada disso. Sempre tem uma história que alguém tentou levar dentro da lupa e tal. Então, é muita preocupação com segurança. Gostam de que já tem muito contato com a planta porque eles valorizam quem faz o trabalho de forma rápida. Então tem que fazer uma poda. Eles contam quantas plantas cada técnico consegue fazer por hora, entendeu? E aí, tipo, esse técnico é melhor para fazer poda, esse aqui é melhor na parte da colheita. Então, tipo, eles valorizam quem tem já um pouco de contato com a planta porque faz um pouco mais rápido o trabalho.
às vezes também não gosta muito que fica dando pitaco, né? Tá, tipo, a pessoa que já chega com vício, porque já planta em casa, já sabe que faz de um jeito, quer fazer do próprio jeito lá. Então tem que ter esse cuidado também. Tem que fazer do jeito que eles pedirem lá. Que massa, hein, galera? Olha aí, ó. É pra todo mundo aqui, ó. Mais uma telinha do print. Essa aqui ficou pequenininha, mas depois a gente, se você quiser, são os documentos aqui para você entrar no mercado canábico aqui, né? Tem aqui os dossiês, os requerimentos específicos, os protocolos, né? Aqui é para quem já está começando a pensar aí, Tico, e pensar em desenvolver um trabalho aí nessa área da ganja, né? Exatamente, ó. Isso daí é o seguinte. Então a gente já sabe que veio da Anvisa. Essa documentação a gente pegou da Anvisa. Isso, para que você consiga aí se estabelecer dentro desse mercado, né? Então é muito importante que você se prepare, porque os documentos estão aqui e pensa no seguinte, tá? Se você deixar o bonde passar, o bonde passou. Você já se perguntou por que tantos growers talentosos, eles não saem do lugar, ficam presos no cultivo caseiro, sem nunca transformar a sua habilidade em uma carreira de verdade? E ó, o erro não tá na técnica, mas na mentalidade. Tratar o cultivo como se fosse um hobby solitário e não como uma profissão. E enquanto você perde tempo tentando descobrir tudo sozinho, outros growers estão aí, ó, fechando contratos, acessando o mercado legal e construindo negócios sérios. A grande virada de chave é entender que para você escalar, você precisa de 3 pilares: metodologia, credibilidade e networking. E sem isso, na hora de você expandir, os problemas vão começar a aparecer. Cada erro custa caro, dinheiro, tempo, oportunidades perdidas. E aí vem a pergunta que decide tudo: o que separa um hobby de uma profissão? E a resposta é credenciais, método e uma rede de contatos. É isso que o mercado exige. Sem um certificado, como que você vai convencer um investidor? Sem um método testado, como que você vai garantir colheitas consistentes? E sem uma comunidade, como é que você vai acessar essas melhores oportunidades? Agora, a boa notícia: a profissionalização nunca esteve tão perto e nós criamos um caminho completo para você. A Escola de Cultivo Natural TV é um ecossistema completo com educação de alto nível, um certificado profissionalizante, que inclusive serve como respaldo para você impetrar o teu habeas corpus, e também uma comunidade ativa no WhatsApp para você fazer aquele networking de verdade. E ó, tem mais, hein? Por tempo limitado na nossa Green Friday, você vai garantir os bônus incríveis. No plano anual, você já vai ganhar 3 meses de consultoria especializada. No plano semestral, você ganha um box com surpresas aí bem legais. E no plano trimestral, você ganha um kit de fertilizantes. Você investe num valor simbólico perto desse retorno, porque você vai dominar o cultivo de larga escala, você pode gerar também uma economia enorme ou se tornar a sua principal fonte de renda, trabalhando legalmente nas associações, por exemplo. Ó, a Green Friday termina em breve e essa é uma chance de você sair do lugar e dar aquele passo que falta para a tua evolução. Clica no link da descrição e se inscreve aí na nossa Escola de Cultivo e transforme a tua paixão em profissão. Seja um grower profissional. Essa aqui é a hora. Eu tô te esperando. Roxo, a cor do inverno, olha lá, cara. Não dá pra ver muito bem no vídeo, mas a moça tá ficando roxinha, olha lá, essas genéticas diferenciadas, né, Tiagão? Todo mundo gosta de ter um feno roxinho ali, né? É, cara, e agora, né, esfriando, né, o outono tá chegando aquele outono, para alguns, um outono bem seco, né, bem friozinho. Então é aquele momento gostoso para finalizar a sua flora no outdoor. E quem tem aquelas genéticas que expressam cores, agora vai ser a hora, né, do momento florido, né, e colorido. Ô, beleza, a cor do inverno mesmo, né, Tico? Vem muitas fenos roxos aí nessa época mesmo, né? É muito bom, cara. O feno roxo se aflora, né, com essa indução de temperatura. Ele tem ali um potencial de chamar a nossa atenção e de fazer os nossos beiços ficar molhados. Entendeu? É isso que eu sinto quando vejo umas roxinhas dando o ar da graça como essa daí.
Tá batendo 15 graus na madrugada, ele fala ali, né? Então dá mesmo isso, muito legal aqui, deixar o salve. E outro aqui também muito bom, ó. Esse aqui a gente acompanha, o Growdzilla, ó. Eu só vou puxar um anterior que a gente viu a semana passada. Essa daqui, ó. Lembra desse espaço aqui, galera? Olha aquela variedade de genéticas, né? A gente nota aqui a coloração diferente. A gente trouxe isso aqui para mostrar, né? Como é interessante você trabalhar com genéticas diferentes e aí você vai equalizando ali o teu espaço. Ele tá com o segundo grow aqui, Tiagão, né? A gente tá acompanhando, bem parecido também, genéticas ali, ó, diferentes e aquele trabalho na horizontal, né? Você repara aqui que o trabalho dele é muito focado em ocupar o espaço e tirar uma produção mais uniforme possível, né? Exatamente, usou ali vasos, né, diferentes para testar as diferenças e é isso, cara. Quando você tem um espaço, né, lhe permite ter essa liberdade de poder fazer alguns testes, é muito bom, né? Mas assim, ó, pode ver que a régua ele não esquece, né, cara? Não, exatamente. Ele só tá com um problema. Vou chamar o VAR. Que eu vou chamar o VAR nessa daí. Ele só tá com um problema, tá? O problema é aquele Bud lá do fundo, lá, ó, da mais roxa lá do fundo, ó. Esse Bud tá problemático. Pra quem tem toque, fica olhando pra ele e só tá ele meio que saltitando ali em cima, parece um telescópio. Mas tá coisa ali. Eu queria ter um problema desse, ô Místico. E 6 semanas aqui, né, galera? Ainda tem mais de 2 a 4 semanas aí pela frente, então tem uma engorda boa. E é um cara que chegou aqui em resultados incríveis. Galera, entrem aqui no aplicativo, deem uma olhada aqui nos nossos conteúdos aqui dos alunos de consultoria, que é uma coisa mais legal que a outra. E aqui a gente tem um carinho especial que a gente consegue acompanhar toda semana de fato, né? O trabalho da oficina aqui, a gente consegue ir acompanhando mesmo de todas as quartas-feiras, então a gente consegue dar as dicas mais aprofundadas. Vamos para os posts da galera então, atualizando aqui agora, ó, quem mandou. O próximo é do Matheus, 18 litros, ó. Um vaso um pouco maior aqui, tá no orgânico, Serra Pilheira, terra de casa, água da chuva. Olha lá, né? A gente viu a questão da água da chuva. Se você mora numa cidade grande, evita, porque vai vir com poluição aí junto, mas você mora no campo. E olha lá, Tiagão, também tem ali um pouco de arroxeado ali também, uma estrutura bem densa, né? Você vê que ela não é grandona, mas ela é a pedrinha ali, né, cara? Ó. Bem produzida. Bem resinada, cara. Tá em quanto tempo aí, ele falou? Não fala quanto tempo. Tá metendo marcha aqui, ó. Você vê que tem tricoma na folhagem de açúcar também, né? Até no caule ali, ó, tem tricoma. E, ó, tá no roots, ô Tico. Aí, ó, ali, ó. Agora olhando assim, ainda tem um tempo, né, Tico? O que você acha? Ela vai, ela essa foto engorda. Fica bem. Isso, ela engorda e ela mostra que tem potencial. Bem trabalhadinha, né? Assim, não errando, deixando ela livre para ser feliz, livre para buscar o lugar ao sol dela nesse, né, outoninho, mas não sei qual é onde ele tá, nem qual a temperatura, mas ó, tem potencial, sim, investe. Eu investi. Exatamente, tá muito bacana aqui, cara. Mete marcha aí, vai mandando as atualizações. O Faust THC aqui, ó, marcha na flora. Olha que inflorescência bonita, galera, né? Últimos dias para colher. Ele já tá aqui pensando na colheita. Aqui visualmente ainda parece que ela tem ainda um pouco de produção para acontecer ali, né? Mas é aquela história, né? Se você analisar ali os tricomas propriamente, você vai ver o grau de maturação e aí você vai fazer a escolha no ponto que você achar mais ali para o teu objetivo, seja distração para o consumo, né, Tiagão? Exatamente, que a gente fala, né? Quem vê pistilos não colhe tricomas, então pegue a sua lupa e olhe os seus tricomas, né? Para saber o ponto certo. A gente gosta muito, né, de trabalhar no curso, né? No curso, se eu não me engano, tem 2 aulas ou 3 aulas só te falando de maturação. Como olhar os tricomas e como fazer a colheita e a cura, ok? Sim. Porque fazer isso no momento errado, você pode perder produtividade ou perder o time da sua planta e ter a oportunidade de fazer isso certo. Lá no curso a gente deixa explicadinho. Lá na consultoria a gente acompanha com você. Aí é uma leitura mais tácita na oficina, né? Fazendo com que junto com você a gente consiga observar, você vai tirando foto, a gente vai falando dos detalhes e vai mostrando para você qual é o momento. Mas esse momento ele é muito pessoal, então a gente também te ajuda a entender qual é o melhor momento para você. Por isso que eu chego
pegaria se fosse vocês lá no curso e lá na oficina. Mas porque é um olha que cultivo bonito, cara. Bonito, bonito. Uma plantinha dentro do grow ali, não sei o tamanho do grow, mas cheia de ramificação. Tá vendo aí? Eu acho que assim, é isso, uma plantinha bem trabalhada aí, vai ter um ótimo rendimento aí na medicina. Tá top ligado? mesmo, galera. Tá muito bonita essa planta, né? Um buquezão aí, ó, né? Bem produzido. Vários tops, bem trabalhadinha. Tá de parabéns aqui mesmo. Muito top, cara. Muito top. Vamos ver mais aqui, ó. Do Matheus, aquele de 18 litros aqui, ó. No orgânico, ó, mais aproximado. Olha lá, aquele feno um pouco mais roxinho. E olha a concentração, né? Aqui a gente observa, de fato, uma concentração bem robusta de tricomas, né? Ó, tudo. Então, olha lá, Tico, né? Então aqui essa, ó, caule, tudo, né? Então tá bem resinada mesmo, bonita, bem né? Resinada. Produção, Bonita. Volta na primeira foto lá, Micho, por favor. Porque assim, ó, pra quem não sabe, né, quem tá passando por essa live vendo a gente, passando por esse vídeo vendo a gente colhe esses negocinhos, essa camurcinha, né, pegajosa, grudenta, cheirosa, né, que fica por cima da planta. Daí a gente vai fazer a extração, né, e vai produzir a nossa medicina, ok? E aí tem outras maneiras também de acessar a essa medicina que a gente também faz, ok? Então é importante entender que não é plutônio, não é algo de outro mundo, né? Então aqui na Natural TV você aprende tudo, ó, do zero até a produção dessa colheita aqui com nós, todo dia. Top demais, salve aqui, meu querido. Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando seu cultivo, compartilha sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganzá.app/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração. Sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores. A qualidade suprema dos patrocinadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se.